Alô, alô, galera, aquele abraço, nosso papo é Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, que teve 3 partidas neste domingo. 0-0 para Palmeiras e Botafogo, o Vasco de virada bateu o Santos por 2-1 e o Bahia empatou em casa com o Corinthians em 1-1, saiu na frente, cedeu um empate, Bahia que teve Everton Ribeiro expulso no segundo tempo. A partir de agora, tudo sobre os jogos desse domingo. A classificação atualizada, claro, é a primeira rodada ainda, e obviamente vamos projetar os próximos jogos. Nesta segunda-feira tem jogo que encerra a primeira rodada em Bragança, entre Bragantino e Ceará. Fala também da segunda rodada que acontece no próximo final de semana. E um dado importante e negativo para esta edição do Campeonato Brasileiro. Desde 2016, não tínhamos uma primeira rodada com poucos gols, ou com tantos poucos gols, na verdade, numa primeira rodada. Lá em 2016, 14 gols na primeira rodada. Claro, ainda temos um jogo para ser disputado nessa segunda-feira entre Bragantino e Ceará, mas até o momento apenas 17 gols foram marcados nesta primeira rodada. Ano passado, portanto, e dá para fazer esse paralelo aí, em 2024, na primeira rodada foram marcados 28 gols. Em 2023, 2022, 26 gols. Em 21, 25 gols. E agora, faltando uma partida para terminar a rodada, 17 gols marcados, repito, 2016, recorde negativo dos últimos anos aí com 14 gols marcados na primeira rodada do Brasileirão. 0-0 Palmeiras e Botafogo. Palmeiras saiu de campo vaiado. Pressão, Caldeirão tá fervendo para cima do técnico Abel Ferreira. Botafogo no duelo direto com o Palmeiras agora não perde há 5 jogos para o Palmeiras. Sequência invicta do Botafogo tem 3 vitórias e 2 empates. Última vitória do Palmeiras sobre o Botafogo aconteceu em 2023, vitória por 4-3 lá no Rio de Janeiro. De virada, o Vasco bateu por 2-1 em São Januário a equipe do Santos, que largou na frente com o Barreal. O argentino Barreal fez 1-0 para o Peixe, depois o português Nuno Moreira empatou para o Vasco e o argentino Vegetti, nada de Verrete, pessoal, Vegetti acabou fazendo o gol da virada, 2-1 para a equipe do Vasco da Gama. O Santos, que havia vencido os últimos 2 jogos contra o Vasco, hoje tomou a virada e o Vasco acabou vencendo em casa por 2-1 para cima do Peixe. E lá na Fonte Nova em Salvador, 1-1 entre Bahia e Corinthians. O Gilberto abriu o placar para o Bahia a 45 do primeiro tempo. Começou a segunda etapa. O Everton Ribeiro tinha cartão amarelo. Deu uma entrada por trás do jogador do Corinthians, recebeu o segundo amarelo, foi expulso. Isso a 6 da segunda etapa. O Coringão jogou dos 6 do segundo tempo até 52 do segundo tempo, até terminar a partida, com um jogador a mais. Conseguiu até chegar ao gol de empate. Empatou com o Héctor Hernández a 44 do segundo tempo, mas sofreu para chegar ao empate a equipe do Corinthians. Então, 1-1 entre Coringão e Bahia. Corinthians que não perde há 3 jogos agora para o Bahia, tem 2 vitórias e um empate desse domingo. Classificação, pessoal, vamos lá. Faltando o Bragantino e Ceará jogarem ainda nessa segunda-feira. Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio tem 3 pontos na tabela. Que foi um pouco difícil para colocar a situação real, mas eu vou passar. Pelo menor número de cartões amarelos, o Fortaleza é líder e o Juventude é segundo colocado. Os dois aqui, ó, tem 3 pontos, saldo 2 gols marcados. Então, Fortaleza é líder, Juventude ocupa a segunda posição. Vasco da Gama, que está empatado com o Cruzeiro e Grêmio, ó, 3 pontos, 1 vitória, saldo 1, 2 gols marcados. O Vasco está na frente por ter recebido apenas 1 cartão amarelo contra 4 de Cruzeiro e Grêmio. Na verdade, aqui o Cruzeiro e Grêmio estão empatados na 4ª posição. Literalmente empatados em todos os critérios. 4ª posição para Cruzeiro e Grêmio. Corinthians e Flamengo, Internacional e Bahia, ó, tem 1 ponto aqui, saldo 0, 1 gol marcado. Certo? Até o Bahia aqui, ó. Só que é importante ressaltar o seguinte, o Coringão, ele é 6º colocado aqui junto com o Flamengo, os dois estão na mesma posição ali, porque Corinthians e Flamengo estão empatados em número de cartões. Os dois receberam 2 cartões amarelos. Então, é uma 6ª posição para os dois aqui, ó, Corinthians e Flamengo. Aí o Inter recebeu 4 cartões amarelos e o Bahia tem um cartão vermelho. Então, o Inter é o 8º com certeza, o Bahia o 9º colocado. Aí vem São Paulo, Sport, Botafogo e Palmeiras,
que também empataram seus jogos, mas não fizeram gols. São Paulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no São Paulo, ó. São Paulo, Sport, Botafogo e Palmeiras. São Paulo não tomou cartão amarelo contra o Sport. O Sport tomou 2 cartões amarelos. Aí vem o Botafogo, também vem o Palmeiras. Então, na verdade, é só para mostrar aqui, pessoal. Não vale muito nesse momento, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Não vale muito nesse momento, porque é recém a primeira rodada no Campeonato Brasileiro. Ok? Então, até o Palmeiras pontuaram, aí Ceará e Bragantino jogam nessa segunda-feira. Galo, Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória perderam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que vai ter confirmando então nessa segunda-feira à noite, 8 horas em Bragança, Bragantino e Ceará fechando a primeira rodada. Segunda rodada tem 3 jogos no sábado e 7 jogos no domingo. Sábado, 6h30 da noite, jogam Corinthians e Vasco, Ceará e Grêmio. 9 da noite, fechando o sábado, Botafogo e Juventude. E os demais jogos acontecem domingo, dia 6 de abril. 4 da tarde, 2 partidas. Fluminense e Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo. 6h30 da noite tem Inter e Cruzeiro, tem Vitória e Flamengo, tem Sport e Palmeiras, tem Mirassol e Fortaleza. E às 8h30 da noite, fechando a rodada, na Vila Belmiro jogam Santos e Bahia, são jogos da segunda rodada do Brasileirão. Confirmando aqui que teve, nesse domingo, o empate em 0x0 entre Palmeiras e Botafogo, teve a virada do Vasco, 2x1 para cima do Santos, teve o empate entre Bahia e Corinthians, 1x1 na Fonte Nova lá em Salvador. Tá bom, pessoal? É isso aí, fui, abraço!